E galera, e aí, como é que vocês estão? Vai entrando aí, todo mundo, para nossa live, para esse tempo maravilhoso que nós vamos ter aqui juntos. Eu estou muito animado, estou muito feliz, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas nesses dias. Eu vou começar com a câmera aqui, ok? Daqui a pouco eu vou mudar, colocar ela em cima aqui. Mas e aí, quem que tá aí já pra gente começar a nossa live? Deixa eu dar uma olhada aqui na galera que já tá presente. Olha aí, vai entrando aí, vai chamando todo mundo. Olha, nós vamos estudar então o livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos juntos, ok? Eu vou usar aqui, ó, o Evangelho comentado, esse projeto nosso, né? Marcos comentado por, e aí você coloca o seu nome aqui, você, mas eu vou colocar nós aqui agora. Hoje nós vamos colocar nós aqui, que nós vamos juntos comentar Marcos inteiro, cara, inteiro. Estou muito animado por isso, por quê? Porque além de comentar o livro de Marcos, nós vamos aprender juntos, né? A ler as Escrituras, a interpretar as Escrituras, então vai ser incrível. E eu espero que você fique esses dias todos com a gente aí. Deixa eu dar uma melhorada aqui para eu enxergar melhor. Aí. Beleza. Muito bom. Eu queria te incentivar, aperta aí nesse aviãozinho que aparece aí, ó, mais ou menos aqui, ó, aperta aqui no aviãozinho e já manda para todo mundo, já marca uma galera aí, já manda para todo mundo para que as pessoas possam conectar. As pessoas estão perguntando bastante se vai ficar gravada a live, ela vai ficar gravada, ok? Vou deixar ela aqui no IGTV e depois também a gente está armando um esquema para poder postar ela no YouTube também, para a galera ter acesso aí, tá bom? Mas ela vai ficar aqui no IGTV, então você consegue rever ela. Eu queria te incentivar a estar com a sua Bíblia, com papel, com caneta, ok? Com um caderno, talvez, para você conseguir fazer toda a anotação juntos. Claro, se você tem os evangelhos, já pega aí o de Marcos, tá? Você sabe que tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas, tem João, um projeto que a gente tem aqui. Se você quiser pedir, é só você entrar na loja do Jesuscop, tá? loja.jesuscop.com e pedir o seu, que a gente já entrega aí na sua casa, tá bom? E eu tô com uma novidade, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Que durante todo esse período que nós vamos passar juntos aqui, a gente colocou o Evangelho comentado por, com frete grátis. Então ele vem os 4, ok? Além de Marcos, vem também Mateus, Lucas e João, ok? Nessa caixinha linda aqui. E você pode então estudar os 4 aí, tá? Então tá com frete grátis somente durante esse período que nós vamos passar juntos estudando, tá? Então aproveita, entra lá na loja do Jesuscop e pede o seu pra gente estudar junto. Nossa missão é fazer com que você leia a Bíblia, que você busque ao Senhor, que você tenha suas experiências com Deus, ok? A gente crê que todo cristão deveria ter uma Bíblia comentada por ele. Imagina, lá na frente você poder dar para os seus filhos o comentário bíblico que você fez. Isso vai ser maravilhoso, cara. Estou muito animado. Então nós vamos juntos aqui estudar Marcos, ok? Marcos. Então a galera já tá aí. Eu vou fazer o seguinte, vou mudar a câmera para cima aqui, ok? Para vocês verem a Bíblia, para vocês verem aqui os comentários, e aí a gente vai começar a estudar juntos. Vamos lá. Deixa eu mudar para cima aqui. Ok. Eu peguei um novinho aqui pra gente fazer juntos, tá? Olha só. Vamos lá. Pega aí, Marcos. Pega aí sua Bíblia, pega aí suas canetas, ó. Já até trouxe umas canetas coloridas aqui, ó,
para a gente poder juntos ir dando uma rabiscada. Eu amo rabiscar, não sei você. Deixa eu já desativar os comentários aqui para esse período nosso. Espera aí. Desativar os comentários para a gente poder começar, para você não perder sua atenção aí. Vamos lá, pega suas canetas aí. Eu peguei bastante cores para que a gente possa ir. Eu quero ir variando por assunto, tá? Para você saber que são os assuntos que a gente está estudando ali. Então, Marcos comentado por nós. Nós vamos comentar juntos, Marcos. Eu queria usar essa primeira página aqui, ó. Aqui já começa Marcos, capítulo de número 1, ok? Mas eu quero usar essa primeira página aqui para te falar algumas informações sobre Marcos que eu acredito que é relevante, tá? Então, de forma bem óbvia, né? O autor, a maioria das pessoas vão afirmar que é João Marcos, ok? João Marcos, que foi discípulo, né, e companheiro de Paulo por um período e Pedro por um outro período, ok? Então foi discípulo de Paulo por um período e de Pedro por um outro período. Você vê isso lá em Colossenses 4:10, vou deixar até anotado aqui, porque é bom, né? Colossenses 4:10, e você vê também em 1 Pedro 5:13, ok? 1 Pedro 5:13. Ela foi escrita em 65 depois de Cristo, ok? 65 DC. E é interessante o porquê que esse livro foi escrito. Foi porque Pedro e Paulo haviam morrido, ok? Eles haviam sido martirizados. Então, achou-se necessário ter um relato dos acontecimentos, tá? Para que mentiras, heresias não começassem, então, a penetrar na igreja porque esses dois grandes apóstolos haviam morrido aí. Então foi necessário esse livro, né, para que cada igreja tivesse. O destinatário original foi a igreja em Roma, tá? Então é importante isso, por quê? Porque você sabe que é uma mescla, então, de gentios e de judeus. Quem são os gentios? Aqueles que não são judeus, ok? Aqueles que não são Israel, do povo de Israel, são os gentios. Então era uma igreja com uma mistura, que tinha judeus e tinha gentios também. Então você vai ver que ele tem uma preocupação em explicar as coisas para os gentios. A carta, ela tem uma divisão, tá? Ela é dividida em 4 partes. Em 4 partes. Então, lembrando, você que está entrando agora aí, nós vamos estudar juntos aqui Marcos, né? Eu estou falando a introdução aqui de Marcos, mas não se preocupe que eu vou deixar gravado aqui no IGTV, tá bom? Provavelmente a gente passa uns 10 dias juntos aí estudando, vai ser muito legal. Então, a primeira parte é o anúncio do reino, tá? Anúncio do reino de Deus. Então, ele começa anunciando já o que ele veio fazer, que era, né, apresentar ou começar a implantar o reino de Deus. A segunda parte, ele vai focar em 3 grupos. Você vai ver isso bem claro, acho que ainda hoje a gente consegue ver. 3 grupos, tá? Que são os discípulos, multidão, ok? E a oposição, que aí você sabe que são os fariseus, os escribas, os religiosos. Terceira parte, você vai ver que ele dá um foco nos discípulos, ok? Então, ele vai falando só com os discípulos, ensinando os discípulos. E a quarta parte é quando o rei, né? E aí é apresentado Jesus como esse rei, ele entra em Jerusalém. E aí, já caminhando para o martírio, caminhando para a cruz, ok? Então, o anúncio do reino de Deus, 3 grupos, discípulos, multidão, oposição, foco nos discípulos, e o rei entra em Jerusalém.
que é muito importante para você entender Marcos? Ele quer apresentar Jesus como, vou colocar bem grande, Messias, ok? O Messias aguardado de Israel. Esse é um grande foco de Marcos, ok? Você vai ver que o tempo todo ele vai falar de Jesus como Messias. Mas ele também usa muito, e aí você vai ver isso no primeiro versículo, Isaías. O profeta Isaías. E Isaías apresenta Jesus como o servo sofredor. Então você vai ver que com frequência vai ter essa terminologia, tá? Em relação a Jesus, e com frequência ele cita Isaías, ok? O tempo todo, no início, né, Jesus quer deixar a sua identidade secreta, tá? Então ele não revela para todo mundo quem ele é, e isso você também vai conseguir observar. João Marcos, ele faz esse relato a partir da ótica de Pedro, tá? Então, só para você lembrar, a ótica de Pedro. É o livro que mais fala de Pedro, que mais mostra sobre Pedro. Então, é provável que quem ditou os fatos, quem contou os fatos para João Marcos foi Pedro. Ele escreve a partir da perspectiva de Pedro todos os relatos de Jesus. O que é muito legal de você observar é que é a carta, porque você vai pensar, né? Então é a perspectiva de Pedro. Então Pedro vai aparecer como um herói, vai aparecer com todas as coisas boas que ele fez. Não, ao contrário. Aqui é onde aparecem os maiores defeitos de Pedro. Olha que interessante. Ele humildemente decidiu nessa carta aqui colocar todos os erros dele mesmo, ok? Relatando ali para João Marcos. Vamos lá? Vamos começar então? Você está preparado? Você está com fome de Jesus? Você que entrou agora aí, nós estamos estudando juntos então Marcos. Nós vamos fazer o comentário de Marcos inteiro, e esse é o primeiro dia então que nós vamos passar juntos aí. Eu tô muito empolgado, cara, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito com a gente. Vamos lá. Então, Marcos, capítulo de número 1, ok? Nós vamos começar no versículo de número 1 e nós vamos ver parte por parte aqui juntos, tá? Começa assim, olha. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías. Eis que envio o meu mensageiro adiante de vocês, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Então, essa é a primeira parte. Então, vamos lá. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, é claro que você sabe que esse livro é um evangelho. Evangelho, gente, era um estilo literário, que seria o quê? Um boletim de notícias. Okay? Então, na verdade, a Bíblia é esse boletim de notícias, né? Mas principalmente esses 4 evangelhos. É um estilo literário, então, que vai dar uma notícia. Então, você sabe que evangelho significa boa notícia, correto? Boa notícia. Ou, né, boas novas. Então, ele vai dizer que esse aqui é o princípio da boa notícia do Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías. Olha ele já citando Isaías aqui. Agora, a minha pergunta é, qual é essa boa notícia? Qual é a boa notícia? E aí eu vou dar um spoiler já, vamos para o versículo 15. Olha o que Jesus dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então, ele pregava o evangelho, ele pregava a boa notícia. Qual era a boa notícia? O reino de Deus. Vou usar um outro termo aqui, ó, o reinado de Deus, ok? O governo de Deus. Ele está dizendo, ei, o reinado de Deus está próximo. Uau! Então, se eu pudesse resumir para vocês a boa notícia em uma palavra, sabe qual seria? Emanuel. Por que, Douglas, Emanuel? Porque é Deus conosco.
Às vezes, quando a gente pensa no evangelho, quando a gente pensa na boa notícia, a gente pensa somente na cruz. E claro que a cruz é uma ótima notícia. Claro que a cruz é a boa notícia da boa notícia. Agora, quando ele vem pregar o evangelho completo, é o que a cruz nos garantiu, que é o quê? Que o reino de Deus vai invadir toda a terra, que o governo de Deus voltará para a terra e ele estará presente com a gente. Por isso que é Emanuel, Deus conosco. Essa é a grande notícia que esse livro vai trazer para a gente. E aí que ele diz, como está escrito na profecia de Isaías, e é interessante que aqui ele junta dois profetas, porque essa primeira parte aqui, ó, eis que envio o meu mensageiro adiante de vocês, o qual preparará o seu caminho, é Malaquias, capítulo 3, verso de número 1. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas, é então Isaías 40, verso de número 3. Ok? Então ele junta Isaías e Malaquias, porque os dois estão falando sobre preparar o caminho. E aqui já fica, então, uma chave de interpretação. Porque Marcos está dizendo, então, quando você vê dois textos que estão falando sobre a mesma temática, você pode cruzá-los. Então, muitas Bíblias têm essas referências, né? Então, aqui está falando de caminho, ela já te mostra outros versículos que estão falando de caminho. Vai lá e lê esses outros, porque a Bíblia interpreta a Bíblia, ok? Então, ele junta esses dois textos. E aí, ele começa a falar, então, de um personagem muito importante. Vou até pegar outra cor aqui, ó. Diz assim, e foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Olha que interessante, de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Olha, esse personagem, gente, ele é fundamental pra gente, ok? João Batista. Eu vou até anotar o nome dele aqui, ó. João Batista. Aí eu vou pintar de amarelo para você saber que tem conexão com essa parte aqui, ok? João Batista. Por que ele é muito importante pra gente? Cara, por causa de uma declaração que Jesus faz. Em Mateus, capítulo 11, verso 11, Jesus fala que dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. Cara, Jesus estava dizendo pra gente que ele foi o maior homem que existiu. Jesus estava dizendo que ele foi maior que Davi, que ele foi maior do que Elias, que ele foi maior do que Samuel, que ele foi maior do que Abraão, que ele foi maior do que Jacó. Ele está dizendo que dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. Então, peraí, gente, você não acha que a gente tem que olhar para a vida desse homem? Você não acha que a gente tem que prestar atenção em quem foi João Batista e aprender com ele? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre João Batista é que esse homem se tornou uma palavra. Olha aqui. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho e endireitem as suas veredas. E foi assim que João apareceu no deserto. Ele era o próprio Isaías 40, versículo de número 3, encarnado. Esse homem leu tanto Isaías, meditou tanto em Isaías, creu tanto em Isaías, que ele se tornou um versículo. Jesus vai dizer em outra ocasião, o que vocês foram ver no deserto? Um profeta? E o que é um profeta? É aquele que fala a verdade, é aquele que declara a palavra de Deus. Aí Jesus diz assim, não, mais do que um profeta. O que vocês foram ver foi uma palavra encarnada. Vocês foram ver alguém que se tornou um versículo. Meu irmão, imagina a gente meditar tanto nas Escrituras a ponto da gente se tornar um versículo. A ponto da gente encarnar uma palavra. Cara, esses versos dizem sobre nós.
E nós temos que encarnar. Então, por que foi o maior homem? Porque ele encarnou uma palavra. Segunda coisa que eu vejo aqui é que ele vivia uma vida de deserto. Que é uma vida de deserto, Douglas? A gente sempre olha para o deserto no sentido de seca, né? Então, pô, cara, olha, não tô namorando faz tempo, tô passando um deserto aí. A gente olha pro deserto no sentido de privação, né? Poxa, cara, perdi o emprego, vou passando um deserto. Só que esse deserto não diz respeito a isso, apesar de ter essa simbologia, com certeza. Mas esse deserto que a gente vê aqui, né, que eu até destaquei aqui, ó, é uma vida separada. João Batista cresceu no deserto. Ele se desenvolveu no deserto. Então, é uma vida separada. Você sabia que a palavra santo significa separado? Eu não sei se você lembra da banda Kadosh. Lembra? Quem lembra aí da banda Kadosh? A banda Kadosh, Kadosh quer dizer santo. Né? Tinha até uma música. Kadosh quer dizer santo. Kadosh quer dizer separado. Então, ele leva essa vida de deserto. E eu quero colocar aqui a palavra santidade. Era uma vida separada do sistema. E hoje, cara, eu e você podemos viver essa vida. Eu e você podemos viver uma vida de deserto. Como assim, Douglas? Separados. Que não se envolve com as coisas erradas dessa vida, desse sistema babilônico que a gente vive. É uma vida de deserto, é uma vida separada. Uma outra coisa interessante é que o autor faz questão de citar a roupa dele, que diz respeito a duas coisas. Primeiro, enfatiza que ele vivia uma vida simples. Por quê? Porque os fariseus, os escribas, os sacerdotes usavam roupas caras, usavam linho fino, usavam roupas que destacavam. Agora olha ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Mas além disso, isso aqui está fazendo uma referência a Elias, ok? Olha que interessante, em 2 Reis, depois você pode dar uma olhada, capítulo 1, verso 8, vai dizer que esta era a roupa de Elias. Então, o autor também está relacionando João Batista a Elias, ok? Então, era a roupa que Elias usava, mas fala de uma simplicidade, ok? Outra coisa que ele fazia, ele pregava a palavra. Sabe, gente, eu não sei se você tem noção do quão importante é isso aqui que eu estou fazendo. Eu não sei se você tem noção do quão precioso aos olhos de Deus é isso aqui. O quanto Deus estima quem ensina a palavra. Em Mateus, capítulo de número 5, ele vai dizer assim: aquele que obedecer às minhas palavras e as ensinar é considerado grande no reino de Deus. Por que João Batista era grande? Porque ele ensinava, pregava a palavra. Cara. Posso te incentivar uma coisa? Prega a palavra de Deus. Ah, Douglas, eu tenho vergonha. Irmão, vença a sua vergonha. E entre para esse hall de grandes homens segundo Jesus. Porque pregam a palavra. Ok? O que mais que a gente pode olhar em João Batista? E talvez, aí é uma das principais questões, ele preparava o caminho para Jesus. João Batista preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus, mas eu e você estamos sendo chamados para preparar o caminho para o retorno de Cristo. A palavra usada para essa figura é o precursor. Ele é o precursor, aquele que vai à frente preparando o caminho. João Batista fez isso, ok? E essa deve ser a nossa mentalidade. Nós fomos chamados para ser precursores de Cristo, preparando o caminho para ele voltar. Então, cara, nós temos que olhar para João Batista e entender que não é à toa que Jesus falou que ele era o maior, porque ele tinha essas características. E o que eu quero que você pense, gente, será que o mundo, o sistema que a gente vive, e aí eu quero até fazer uma provocação, até mesmo a igreja, olharia para um homem como esse e falaria, cara, o maior de todos, hein? Talvez não.
Então, eu quero que você entenda o que é sucesso aos olhos do céu, aos olhos de Deus, e que eu e você possamos buscar esse sucesso aqui de João Batista. E aí, olha a pregação dele, né? E João pregava dizendo, deixa eu pegar até uma outra cor aqui, ó. João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Gente, isso aqui mexe muito comigo. Eu queria até parar um pouquinho aqui, porque, olha isso que ele está dizendo. Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ele não está puxando para ele. Ele não está se exaltando. Ele não está preocupado com o ministério dele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? João Batista, ele está focado no quê? Naquele que vem depois dele. Gente, toda vez que você for fazer algo para Deus, que você diminua e que ele apareça, que ele cresça, ok? Que ele se destaque. Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Do qual, e olha o que ele diz, do qual não sou digno de, curvando, desamarrar as correias de suas sandálias. Porque um discípulo, né, era muito parecido com um escravo. Ele servia o seu senhor, ele ajudava o seu senhor, ele, de todas as maneiras. O que ele não fazia? Ele não tirava as sandálias dos pés do seu senhor, do seu mestre, e não lavava os pés do mestre, porque isso era papel do menor escravo. Olha o que João está dizendo. Ei, eu não sou digno nem mesmo, como discípulo, de me colocar na posição de menor escravo. Eu não sou digno de relar no pé dele. Eu não sou digno de fazer isso. Agora, posso te lembrar de uma coisa? Isso aqui, como eu disse, faz referência ao menor escravo. Ok? Vou escrever aqui para a gente não esquecer. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou tirar uma foto, ok, disso daqui e vou postar para vocês. Vou colocar lá no nosso grupo do Telegram também. A gente tem um grupo no Telegram. Então procura lá no Telegram, Jesuscop, você vai achar o nosso grupo. E eu vou tirar uma foto, vou colocar lá no Telegram, que eu consigo pôr em maior resolução, e vou pôr também no feed do Jesuscop aqui, tá? Então não se preocupa, você vai ter essas anotações. Então ele faz uma referência ao menor escravo, tá? Agora, quando você vai para João, e aí eu quero saber depois, se vocês gostaram, vocês vão querer que eu comente os outros evangelhos, tá? Quando você vai para João capítulo 13, Jesus se abaixa e lava os pés dos discípulos. Meu irmão, esse aqui, ó, é o reino de ponta cabeça. São os discípulos que entendem que não são dignos de abaixar e lavar e tirar as correias das sandálias do seu mestre. Mas em contrapartida é um mestre que se abaixa e começa a lavar os pés dos discípulos, cara. Esse é o nosso Jesus, o Jesus que a gente serve. E aí, continuando, porque a gente tem que acelerar aqui, senão a gente não vai conseguir sair da primeira página. Ele diz assim, olha, eu batizei vocês com água. Ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Então, deixa eu continuar. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz do céu que dizia: você é meu filho amado, em você me agrado. Então, vamos lá. Ele vai começar a falar, então, sobre batismo, ok? Batismo. Eu batizei vocês com água. E por que essa declaração é importante? Porque quem que batiza com o Espírito Santo? E a gente vê isso no Antigo Testamento. Quem batiza com o Espírito Santo é o Deus de Israel. Você vê isso muito claro em Isaías. Olha ele citando Isaías de novo aqui, ó. Isaías 44:3, ok? Por exemplo, em Ezequiel também está lá, no 39:29. Também, dizendo que o Deus de Israel, Yahvé, batizaria, ok? Derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne.
Então, eu quero que você dê uma olhada na declaração que João Batista está fazendo aqui. Ele está dizendo, Jesus é o Deus de Israel. Ele está dizendo, ei, sabe Yahvé, o Deus de Israel, criou todas as coisas, que fez os céus e a terra, que escolheu Abraão. Sabe esse Deus? Então, ele encarnou. E ele é Yeshua. Ele é Jesus. Então, Jesus aparece para ser batizado. E aí ele faz essa distinção. Olha só. Opa, batismo aqui. Porque ele diz assim, que ele vai batizar com água, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo, tá? Então eu vou colocar aqui laranja para você saber a conexão ali. O que é batismo, gente? De forma muito simples, é mergulhar, ok? Submergir. Então é eu mergulhar algo na água, ok? E aí, João Batista diz, eu vou batizar vocês com água, tá? Que é o papel da igreja, vou inserir você na igreja. Isso aqui serve para perdão dos pecados, ok? Porque é um batismo de arrependimento. É um arrependimento das coisas que você fez no passado, ok? Então, vai te integrar na igreja, perdão dos pecados, arrependimento das coisas passadas. Agora, Jesus vem e batiza com o Espírito Santo. Qual é a diferença? Olha só, enquanto o batismo é feito pela igreja, o batismo com o Espírito Santo só Deus pode fazer. Ok? É para perdão de pecados. Agora, o batismo do Espírito Santo é poder para andar em santidade. Ok? E se a água é arrependimento dos pecados passados, o batismo do Espírito Santo te dá poder para resolver os pecados do futuro. Ok? Te dá poder para você andar em santidade. E aí, na sequência, então, Jesus aparece para ser batizado. E olha só, naqueles dias Jesus veio de Nazaré e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu do céu, e olha que legal isso aqui, ó. Jesus, então aqui nós temos o Filho, viu do céu se abrindo e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele, e então veio uma voz dos céus que dizia, você é meu Filho amado. Então, olha só quem está presente aqui. A Trindade. Ok? Olha só, nós estamos vendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo na mesma cena. Ok? Então, eles são um, mas não são a mesma pessoa. Isso é incrível, cara. Isso é o mistério da Trindade. Eles são três formando um. Há um único Deus. Nessas três pessoas. Jesus, o Filho, o Espírito vem sobre ele e o Pai faz uma declaração. Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E o que é maravilhoso aqui, nesse texto, é a revelação, sabe? De Deus como Pai. No Antigo Testamento, isso está claro, dá para você perceber, né? Deus como Pai, Deus como Criador, que criou todas as coisas. Mas Jesus vem para deixar isso muito claro. Ei, Deus é Pai. Deus é Pai. Ok? Você precisa entender isso. Eu sei que a gente fala Yahvé, Senhor, Altíssimo, Soberano, Criador. E Ele é todas essas coisas. Mas posso fazer um desafio? Chama Ele de Pai. Porque quando o céu se abre, Ele não fala assim, este é o meu servo, este é o meu profeta, este é o meu evangelista, este é o meu pastor. Não, Ele fala, este é o meu filho. E olha isso, gente, filho amado. E se não bastasse, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. Então Deus é Pai e tem prazer
no Filho. Só que isso aqui é maravilhoso, por quê? Porque hoje o Pai nos vê através de Cristo. Hoje o Pai nos vê coberto pelo sangue de Jesus. Então, essa declaração está sobre nós hoje. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aí, você vê isso maravilhoso, né? Pô, Deus falando que eu sou filho dele, que ele tem prazer em mim. Que declaração maravilhosa, né? Então você pensa, qual é o próximo texto? Ou qual é o próximo versículo? E Jesus foi abençoado em tudo o que fazia. E Jesus, então, recebeu muita prosperidade, muito dinheiro e uma casa. Não. Olha o próximo versículo, gente. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Irmão, como assim, poxa? Eu sou filho de Deus. O Espírito conduziu Jesus ao deserto. Deixa eu te falar uma coisa. Não foi Satanás que levou Jesus para o deserto. Foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto. Aonde ele fica, então, 40 dias sendo tentado por Satanás. Depois dessa declaração maravilhosa, ele fica 40 dias sendo tentado. Então, esse deserto, ele é muito importante, ok? E até essa ênfase no 40 dias. Por quê, gente? Deixa eu escrever aqui, tentação. Porque o autor está fazendo uma relação com Êxodo. Olha isso. Na verdade, esse aqui é o novo Êxodo. Está acontecendo um novo Êxodo agora, ok? Então você vê, começando, né? Ele citando Isaías, e aí você vê ele passando pelas águas, lembra? O povo passando pelo Mar Vermelho, ok? Que é comparado a um batismo, e aí ele indo para o deserto. E aí ele vai então viver essa vida no deserto sendo provado, sendo testado, ok? Satanás vem tentá-lo, e aí ele entra então na terra prometida, ele entra em Jerusalém e toma o governo. Então ele está falando sobre um novo Êxodo, então é uma comparação com Israel no deserto, ok? Israel no deserto. Isso é muito, muito interessante da gente ver. E aí também tem uma semelhança, lógico, com Adão, ok? Com Adão no Éden. Por quê? Porque Adão no Éden também é tentado pela velha serpente. Correto? A serpente vem para tentar Adão e ele cai. Mas dessa vez a serpente vem e tenta o último Adão e ele vence, porque ele vai esmagar a cabeça da serpente. Beleza? Então, essa vida de deserto aqui, né? Ele é conduzido ao deserto. E aí, por último, ele diz assim, então, onde ficou 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, e os anjos o serviam, e aí começa o ministério. Verso 14. Depois de João ter sido preso, João Batista aqui, tá? Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia, e olha o resumo da pregação dele. Pregando o evangelho de Deus. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Então a ênfase do ministério de Jesus é o reino de Deus. Ok? Olha que legal. Jesus, ele anunciava o reino. Ok? Jesus ensinava como entrar no reino. E Jesus contava as parábolas. E o que são as parábolas? Como funciona o reino. Por isso que ele fala com frequência, o reino de Deus é semelhante a... O reino de Deus é semelhante... Por quê? Porque é como funcionava o reino.
ok? Então, o que eu quero enfatizar com isso? Que o reino de Deus é a mensagem central de Jesus. E se é a mensagem central de Jesus, tem que ser a nossa mensagem central. Nós temos que pregar o tempo todo o evangelho. O que é o evangelho? O reino de Deus está próximo. O governo de Deus está próximo, ok? Vamos lá? Terminamos a nossa primeira página, hein, gente? Então, lembrando, eu vou tirar uma foto e vou colocar no Instagram pra gente, beleza? Vamos lá, continuando aqui. Nós temos mais perto de 20 minutos aí, hein? Vamos lá, vamos continuar. Diz assim, olha... Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e Pedro, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Então... Jesus, ele começa a chamar os discípulos. Deixa eu só mover um pouquinho para cá, porque está dando uma sombrinha aqui no nosso... Só um segundinho. Aí, pronto. Então Jesus, ele começa a chamar os primeiros discípulos, ok? Então ele vê Simão e André, e aí aqui ele chama Tiago e João, tá? E eu quero te mostrar algo aqui, ok? Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, ok? Os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar porque eles eram pescadores. Deixa eu colocar uma outra cor aqui, ó. Eles eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo e eu farei com que vocês sejam pescadores. Presta atenção nisso aqui. Jesus vê os dois e eles eram pescadores. Aí Jesus fala assim, vem comigo e eu farei de vocês pescadores. O que eu quero dizer com isso? É que, repara que o que eles faziam não mudou. O que mudou, gente? O propósito com que eles faziam. Então, Jesus não veio, presta atenção nisso, para matar a nossa subjetividade. Jesus não veio, ele só veio nos dar um novo propósito. Então, por exemplo, você que é comunicativo, tá? E que usava essa forma comunicativa para sair com todas as meninas. Jesus não veio falar para você assim, cara, para de ser comunicativo. Ele só veio te dar um novo propósito. Você que é empreendedor, você que é inovador. Nosso vídeo? Perdão, deu uma travadinha aqui. O que eu quero te dar é um novo propósito para as habilidades que eu já te dei. Então, olha só. Agora vocês vão pescar gente. Essa habilidade que eu dei para vocês de lidar com as coisas, eu quero dar um novo propósito. Vocês vão pescar gente. E aí aqui tem algo que mexe muito comigo. Olha só. Então eles deixaram imediatamente as redes. E eu quero fazer uma pergunta para você, porque Pedro, né, Simão e André deixam imediatamente, e depois João e Tiago abandonam o pai e tudo, imediatamente. E a minha pergunta é essa aqui, ó. Por que eles seguiram imediatamente? Imagina, você está na praia, pescando lá, ou você está no seu trabalho, aparece alguém e fala assim, olha, deixa tudo aí e me segue imediatamente. Você abandona tudo, você abandona mais sua microempresa, seu empreendimento, você abandona tudo e simplesmente segue o cara. Eu me pergunto, por que eles seguiram imediatamente? Como que isso aconteceu? Por que eu e você, muitas vezes, tá titubeando, pensando, será que eu vou? Demora, ou vai só um pouquinho, não vai tudo. Por que eles seguiram
imediatamente. E eu quero te falar uma coisa muito importante. Primeira coisa é que eles conheciam o que a gente chama de Antigo Testamento. Eles conheciam o Antigo Testamento. Portanto, eles conheciam, sabe o quê? As promessas de Deus. E conhecendo o Antigo Testamento e as promessas de Deus, eles estavam, presta atenção agora, esperando o Messias. Sabe, um dia eu fiquei perguntando para o Espírito Santo, por que eles seguiram imediatamente? Sabe qual foi a resposta? Porque eles estavam esperando por Jesus. Eles estavam esperando pelo Messias. Eles conheciam o Messias prometido de Israel. Sabe por que muitos não seguem imediatamente? Porque não conhecem o Antigo Testamento, ignoram o Antigo Testamento. Só que ali estão as promessas de Deus, para você entender o quão importante e precioso foi a vinda de Cristo. Então é por isso que eles seguiram imediatamente, porque eles conheciam as promessas que estavam sendo cumpridas através de Cristo Jesus. Isso aqui é muito importante. E aí, eles continuam então, olha só. Então, deixa eu anotar aqui também, porque logo, e eles seguiram Jesus, deixando o pai Zebedeu, o barco e os empregados, porque eles estavam esperando o Messias. Depois de entrar em Cafarnaum, logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. Então, sinagoga era esse lugar que os judeus se juntavam para estudar a Torá, para estudar as Escrituras, ok? Então, de sábado, eles vão para lá para estudar. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Então, eles se maravilhavam com a sua doutrina, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade. Agora, por que ele tinha autoridade? Qual era a diferença? Porque autoridade, aprenda isso, são palavras mais obras. É igual a autoridade. Sabe quando alguém tem autoridade? Quando as palavras dessa pessoa se alinham às obras dessa pessoa. Presta atenção nisso. Quando o discurso está alinhado com a vida, com o comportamento. Então, por que Jesus tinha autoridade? Porque ele falava e vivia. Sejam humildes, ele era humilde. Sejam mansos, ele era manso. O discurso dele estava alinhado com a fala, com o comportamento dele. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído do espírito imundo, e o qual gritou, olha isso aqui, gente, um homem possuído, por demônios. O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Presta atenção nisso aqui, presta atenção. Ele diz assim, olha, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir, sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Olha o que os demônios sabiam. Eles sabiam da humanidade de Jesus, ok? Sabiam que ele é de Nazaré, mas eles sabiam também da divindade de Jesus. Eles sabiam que ele era 100% homem e sabiam que ele era 100% Deus. Agora, presta atenção. Mesmo sabendo a teologia correta sobre Cristo, que ninguém sabia ainda, eles continuavam sendo demônios. Meu irmão. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Saber os atributos de Deus, saber quem ele é, saber toda a teologia correta sobre o Cristo, não te faz salvo. Porque não significa que você crê. Não significa que você o ama acima de todas as coisas. Não significa que você o serve, que ele é o seu Senhor. Por que eles são os demônios? Porque eles não se submetem ao Cristo, que eles sabem teologicamente quem é. Isso aqui é muito forte, cara. E aí, ele diz assim, olha, Jesus fala, cale-se e saia desse homem.
Por quê? Por que cálice, gente? Porque ele queria manter a identidade dele secreta. Não era hora ainda de ser revelado. E ele tava os demônios estavam querendo revelar quem ele era. E ele fala, cálice, saia desse homem. E aí os espíritos então saem na hora, né, daquele homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, que é isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. O que eles estavam percebendo? O mundo espiritual obedece a esse homem. E aqui eu quero te mostrar uma coisa que acontece com frequência, que é isso. Em outros lugares você vai ver aparecendo, quem é este? Quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. O que é isso? Então o ministério de Jesus gerava isso, tipo, algo surpreendente. Por quê? Porque é sobrenatural, ok? É sobrenatural o que está acontecendo ali, tá? E aí a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. E eu quero que você observe isso aqui. Saindo ali da sinagoga, estavam ensinando tal, eles foram com Tiago e João para a casa de Simão e de André. E a sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se dela, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Deixa eu só anotar para você aqui, então. Ele realiza uma cura. Aqui ele liberta um homem do demônio, aqui ele cura. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o início do discipulado. Então, o que é o discipulado? Tá? O que é discipulado? Essa palavra que a gente ouve tanto, né? Que a gente vê tanto. E eu quero mostrar algumas coisas, então, que está acontecendo aqui nesse texto. Primeira coisa que a gente observa, que discipulado é um chamado, né? É um chamado de Jesus para mudar o nosso propósito. Ok? Então, para você lembrar, eu estou falando aqui do versículo 17, tá? Jesus chama pescadores e eles continuam sendo o quê? Pescadores, mas com um novo propósito. Primeira coisa do discipulado é que tem que alterar o nosso propósito, tem que dar um novo propósito pra gente. Segunda coisa é aprender com Jesus, e aqui está falando de lei, tá? Doutrina, é aprender, tá? E aqui é o verso 22, eles estavam aprendendo com Jesus, ok? Mas não é só aprender, ele não fica só na sinagoga, ele sai e vai para onde? Para casa dos caras. Então, discipulado é relacionamento. Discipulado é jogar bola junto. Discipulado é jogar videogame junto. Discipulado é cozinhar junto. Discipulado é andar junto. É um relacionamento pessoal. E aprender ou ser equipado, ok? Para o ministério. E aqui passa sobre viver o sobrenatural. Viver o sobrenatural. E aqui quando ele cura, eles estão vendo Jesus fazer tudo isso e eles estão então sendo equipados para o ministério. Isso aqui é discipulado. Isso aqui é o discipulado com Cristo e isso aqui é o discipulado de você discipulando alguém, você cuidando de alguém. Você tem que ajudar a pessoa a entender o propósito dela. Não é discipulado, gente, não é uma morte da subjetividade. Não é morrer. Discipulado, morrer no sentido, né, da sua subjetividade, quem Deus fez você para ser. Discipulado é um novo propósito. Agora um propósito celestial. Discipulado é aprender.
Sim, no discipulado a gente tem que ler livro junto, a gente tem que estudar junto. Por quê? Eu tenho que aprender as leis de Deus, a doutrina. Mas só que discipulado não é só isso, não é só sinagoga, é relacionamento. Ele vai para a casa deles e eles assistem Jesus vivendo, tá? Eles estão sendo equipados para o ministério, principalmente o viver o sobrenatural. Isso aqui que é discipulado, ok? Essa parte aqui é o versículo 31 para você guardar. Lembra que eu vou tirar foto de cada uma das páginas, tá? Para postar para vocês lá. E aí, a gente chega na última parte de Marcos, capítulo 1, mas não vai dar tempo hoje, eu vou fazer amanhã. Então, amanhã, 9 da manhã de novo, nós vamos estar juntos aqui e a gente vai continuar aí a nossa jornada. Deixa eu habilitar os comentários aqui para a gente conversar um pouquinho antes da gente encerrar. E virar também, né? Opa! É isso aí. E aí, quem foi abençoado por esse nosso primeiro dia? Esse primeiro dia aqui, a gente já começou aí, né, no livro de Marcos. Eu tô sendo muito abençoado. Eu vou falar para você assim, que talvez o mais abençoado sou eu, quando vou preparar, né? Eu saio aleluiado, como diz meu amigo Luciano Subirá, e eu saio alimentado de tudo isso. Obrigado, gente, todo mundo que ficou com a gente aí, esse tempinho aí, essa 1 hora, e nós vamos fazer isso todos os dias. Provavelmente vai demorar perto de 15 dias. E aí? Tem coragem de passar 15 dias comigo aqui, estudando o livro de Marcos? Então, só para todo mundo, a gente está usando isso daqui, tem lá na loja, você pode pedir individual, mas a gente decidiu fazer a promo durante toda a nossa jornada do Evangelho, com todos os boxes, ok? Com todos os evangelhos para você comentar. Então, todos tá com frete grátis para o Brasil inteiro, então aproveita, loja.dizascola.com, entra lá e você pode pedir o seu para a gente estudar junto. Se a galera engajar, for legal, vocês me derem um feedback aí, eu tô pensando a gente fazer também Mateus, fazer Lucas, fazer João juntos aqui. E aí, quem que anima aí? Vamos ver quem que vai ficar comigo durante todo esse tempo. Então, frete grátis para todo o Brasil, só entrar na loja do Dizascope, ok? Ou você pode pedir individual também, tem cada um deles lá. Mas eu quero todo dia estar com vocês aqui, hein? Não vai me abandonar. Vamos passar todos os dias juntos aqui. Eu vou agora postar então as fotos das páginas lá no Instagram, tá no feed, e eu quero que você entre lá e deixe um comentário do que é que você, o que mais marcou você nessa live aí, o que você aprendeu nessa live para dar água na boca da galera aí, beleza? Deus abençoe vocês e então até amanhã. Amanhã a gente se vê 9 horas. Eu espero vocês. Valeu, galera.